Bom, boa noite a todos. Esqueci do fone. Estamos aqui então mais uma vez, né? Nos reencontrando virtualmente para o nosso evangelho desta quarta-feira, né? Então, agradecendo aí a participação de todos, mais uma vez agradecendo muito aí a ajuda na parte técnica aí do nosso querido Mauro, né? E hoje, se tudo der certo, hoje nós vamos ter duas pessoas aí muito, muito, muito queridas na casa que vão participar conosco hoje nesse nosso evangelho. Uma é o Dr. Fernando, eu acho que talvez vocês vão vê-lo aí na telinha daqui a pouco, muitos vão lembrar dele. Ele é uma pessoa muito, muito querida na casa, né? Inclusive, ele foi convidado quando a casa era aqui embaixo, ainda aqui na vila, quando houve a reforma, a ampliação do salão, né? Ele foi convidado para fazer a palestra. Ele se recorda muito bem disso, com muito carinho, com muita emoção. Então, uma pessoa aí bastante querida na casa. E também a segunda participação será do nosso querido Paulo Ricardo, também, né? Palestrante aí da casa, trabalhador da casa, já também aí de longa data. Pessoas realmente muito, muito queridas de todos nós. E está aí o Paulo. Então, nós vamos fazer, né, a abertura do nosso evangelho desta quarta-feira e vamos seguir mais ou menos o roteiro que nós fazemos aos domingos, né? Então, vou pedindo a todos, né, que procure fechar aí os seus olhos nesse momento, procure se desligar de toda e qualquer preocupação do dia a dia. E assim vamos nos preparando para o evangelho dessa noite. Vamos formando uma união fraterna entre todos, vamos nos harmonizando e nos ligando ao plano espiritual. Vamos agradecer ao nosso mentor e aos mentores da casa pela ajuda espiritual recebida. Agradecemos também às equipes protetoras, os índios, Bogotá e Itaporã, né? E vamos nos ligando aos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, Maria de Nazaré, Irmã Sheila. Vamos pedir aos mensageiros celestes que nos fortaleçam e nos amparem. Pedimos à Mãe Maria para nos ajudar em nossa renovação. E vamos agradecer principalmente ao nosso Pai Criador, a Jesus e a espiritualidade presente. Que assim seja, graças a Deus. E eu vou fazer novamente, né? Vamos fazer novamente, então, o Pai Nosso, a Ave Maria e a prece das fraternidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Jesus, Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar
as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos passar, então, neste momento, para o nosso querido Fernando Brandão. Ele vai fazer, então, a leitura, né, da passagem do Evangelho e a explanação para nós, viu? Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Boa noite a todos, boa noite ao Júlio, ao Paulo, né, ao Mauro, que está nos monitorando aí, a todos os queridos irmãos, muito boa noite. Está aparecendo todo mundo agora aqui. Muito bom. Muito... O Evangelho de hoje, aberto ao acaso, ele caiu no capítulo 13, que tem o título Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E tem os itens: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres estropiados, e tem também as instruções dos espíritos, a caridade moral e material, a beneficência, a piedade e os órfãos. E o item que caiu foi exatamente o primeiro. Foi exatamente a primeira página. Que é fazer o bem sem ostentação. Num momento de recolhimento, num momento em que nós nos encontramos retraídos, diminuídos para alguns a nossa própria insignificância, nós temos que nos lembrar dessa condição muito importante da prática da caridade. Jesus nos ensinou que não é suficiente fazer a caridade. O que é a caridade? Caridade é dar. É dar. Não é emprestar, não é vender, não é alugar, não é fazer um contrato prevendo um monte de coisas, é doação. Quando você dá alguma coisa, você faz aquilo que em contabilidade se chama fundo perdido. Quer dizer, você dá sem esperar nada em troca, né? A caridade é dar alguma coisa boa que a gente tem para quem não tem. Caridade é fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, tanto material quanto espiritualmente. A caridade material, nós sabemos que ela se divide, né, em várias formas. Na doação do alimento, da roupa que agasalha, do remédio que cura, né? Mas a caridade moral, ela é infinitamente mais cheia, digamos assim, de oportunidades para nós a praticarmos. Então, aproveitando esse conceito de que caridade é dar alguma coisa boa que a gente tem para quem não tem, nós nos lembramos de que paciência, uma das virtudes ensinadas por Jesus, é uma coisa boa. E quem tem, quem já a desenvolveu, um pouquinho que seja,
Vamos dar para quem não tem, vamos ter paciência para quem não tem, mesmo que a gente não receba essa paciência, porque a virtude nós a desenvolvemos na adversidade. Quando tudo é difícil para a gente fazer, para a gente praticar o bem, e a gente faz, nós estamos realmente conquistando, galgando os degraus da nossa evolução de uma maneira mais constante, de uma maneira mais firme e segura. Porque quando tudo é difícil para a gente praticar alguma coisa boa, né? E a gente faz, e a gente pratica aquilo em que a gente acredita, nós estamos sedimentando verdadeiramente em nossos corações essa virtude. Então, a paciência, a tolerância, a resignação, o silêncio, muitas vezes, são todas coisas boas. O amor, a fé, a esperança. Vamos partilhar com quem não tem. Né? E dentro dessa prática grandiosa, desse ensinamento de Jesus, que é essa doação indiscriminada, a gente não pode ter limites para doar, não pode ter imposições para doar. Jesus faz a recomendação que a gente faça o bem sem ostentação. Então, esse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele se baseia em duas passagens do Evangelho de Mateus. A primeira diz o seguinte: guardai-vos, não façais as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. E a segunda passagem também de Mateus diz o seguinte: e depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés para lhe servir de testemunho a eles. Então, abrindo um parênteses, antes da gente ler o comentário de Kardec, né, quer dizer, Jesus, ele vivia aquilo que ele ensinava. Então, quando ele cura o leproso, ele diz para o leproso: vai, mas não conta para ninguém que eu te curei. Vai, se mostra aos sacerdotes da sinagoga e faz a oferta que Moisés te mandou fazer, para servir de testemunho a eles, aos sacerdotes. Jesus não disse: vai lá e diz que eu te curei. Jesus não expõe o seu poder, ele não se vangloria. Ao contrário, ele se preocupa em usar aquele acontecimento como uma forma de estimular os sacerdotes na sua fé. E aos outros e às outras pessoas que ali estiverem ou estivessem na sinagoga. O Kardec comenta o seguinte: fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório e o sinal incontestável de uma grande superioridade moral.
Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Eu me lembro, minha mãezinha, já na pátria espiritual, ela se desdobrava em atenção assim para diversas pessoas. E às vezes eu preocupado até com a saúde dela, eu falo, mãe, né, poupe-se um pouco, por que você faz tanto assim? Às vezes a pessoa não reconhece, né? Você está fazendo e a pessoa ali está, às vezes, te maltratando. E ela me disse uma coisa que me marcou para sempre. Ela disse, meu filho, eu não faço para a pessoa somente, eu faço para Deus. Ele está me vendo. Não importa se a pessoa vai reconhecer ou não, mas Deus está vendo o que eu faço. É para Ele que eu faço também. E voltando a Kardec, é necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só fazem o benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os telhados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse, os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Pois há pessoas que escondem a mão, tendo o cuidado de deixar perceber o que fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus? Eles também já receberam a sua recompensa na terra, foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos, é tudo quanto terão. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele? Para esse, não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome, o que é um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que estanca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito para ulcerá-lo. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício exprobrado é moeda alterada que perdeu o valor. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar o que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade.
Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando o meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, amados irmãos, como pudemos ver, a preocupação do plano espiritual conosco nesses momentos tensos, nesses momentos difíceis em que vivemos, nesses momentos em que o isolamento necessário em razão desse vírus que está por aí, né, em toda parte, ameaçando, principalmente aos grupos de risco, né? Nesse momento, a solidariedade, a prática da caridade, a compreensão, a paciência, né, a tolerância, a resignação, todas as virtudes de Jesus, principalmente né, a fé, o amor ao próximo, o perdão, né, a prática da humildade, na convivência comum, em verdadeira clausura, como nos encontramos, né, se fazem mais do que necessárias. São extremamente necessárias na convivência forçada, em comum, além do comum a que nós fomos compungidos. E é uma coisa interessante a gente verificar que, nesses dias de hoje, o homem que vivia preocupado com o exterior, preocupado com a matéria, preocupado com a subsistência, tenha, de uma hora para outra, que parar e introverter-se. Isolar-se não só fisicamente, mas moralmente. Isolar-se para dentro de si, voltar o olhar e questionar-se, ter a oportunidade de meditar, ter a oportunidade de pensar. Esses dias que passam, nós temos tido muita oportunidade de encontrarmos conosco mesmos. E é nesse encontro que nós devemos repensar. É uma oportunidade extraordinária, divina, maravilhosa, de realmente nos decidirmos a dar aquele passo. Às vezes o primeiro passo, às vezes um passo em sequência da construção da nossa reforma íntima, a construção do nosso melhoramento interior, a construção de um mundo melhor. Nós estamos tendo a consciência de que pequeninos grãos de areia como nós podem fazer a diferença, podem fazer a mudança. Nós estamos vendo o quanto nós conspurcamos, na verdade, o quanto nós contaminamos, o quanto nós poluímos o nosso ambiente, o nosso meio ambiente. É interessante da gente notar que em lugares onde os animais já não frequentavam, né, a gente teve a oportunidade de ter muitas notícias de baleias nadando em lugares antes poluídos, cisnes em Veneza, né, revoada de pássaros em lugares onde nuvens de poluição dominavam antes. Em poucos dias que o ser humano se recolheu nos grandes centros, nós tivemos oportunidade de ver o quanto o mundo se regenera, desde que tenha condições.
Esperemos que também a nossa psicosfera, esperemos também que as energias que envolvem o nosso planeta, esperemos também que o âmbito espiritual do nosso orbe, do orbe terrestre, também esteja se refazendo. E cabe a nós uma tarefa muito importante: fazer o bem sem ostentação. É contribuir com bons pensamentos, contribuir com a prece constante, contribuir com a meditação direta, aquela ligação com o plano espiritual. Eu lembro que meu pai também, já na pátria espiritual, ele dizia: meu filho, a situação está difícil, vamos fazer evangelho. Eu falei: pai, eu já faço evangelho. Eu falei: você faz uma vez por semana, faça todos os dias. Uma vez por semana é o mínimo. Vamos fazer todo dia, toda hora. Vamos nos ligar mais ao plano espiritual. E é fato. O que nós temos percebido é que a Terra, o planeta, já está melhorando de vibração, já está subindo de nível, já está se transformando. E o plano espiritual, como integrante do aspecto extrafísico do planeta, também está subindo, também está modificando as suas vibrações. Eu tenho conversado com diversos médiuns, diversas pessoas, que têm confirmado para mim uma ideia que a gente sente. E quando a gente sente, às vezes a gente acha que é só a gente, né? Aí a gente começa a conversar com as pessoas e vê que muitas vezes é uma impressão geral. E eu comecei a conversar com as pessoas se elas sentiam assim mais dificuldade nos últimos tempos de se relacionar com o plano espiritual. E elas me confirmaram que sim, que estava mais difícil, que antes percebiam o mentor mais perto, antes percebiam a espiritualidade mais junto, né? Parecia que era mais fácil conversar com a espiritualidade e tudo mais. E que ultimamente isso vinha se dificultando. E eu perguntei, né? Eu falei: escuta, mas por que isso? Por que vocês estão se afastando de nós? E a intuição que recebemos, muito simples, né? Antes, o plano espiritual conseguia baixar as suas vibrações até mais perto de nós. E nós tínhamos que nos levar relativamente pouco para conseguir um contato razoável. Agora, a espiritualidade, ela já está, a própria espiritualidade já está num plano mais superior. Então, nós temos que fazer um esforço maior de prece, de orações constantes, para conseguir um contato mais eficaz. Por isso, a recomendação que nós temos visto sempre: não percamos a oportunidade, vamos aproveitar este isolamento em que nos encontramos para a busca maior do contato mais estreito com a espiritualidade, vamos treinar, fazer mais prece, vamos treinar, conversar com Deus, conversar com os nossos mentores. As pessoas às vezes falam: mas conversar com Deus não está muito longe? A gente pode sim, ele está dentro de nós, nós temos a partícula divina, nós podemos conversar com Deus, conversar com os nossos mentores, ou anjos da guarda, ou guias espirituais, que nome a gente queira dar. Nós podemos conversar com eles, e é isso que nós devemos fazer. Praticar a caridade, fazer o bem, não importa a quem. Amados irmãos, essa é a interpretação que nós fizemos. Eu acho que eu me estendi no tempo e gostaria de ouvir os comentários, então, dos queridos irmãos, do Paulo, do Júlio, não sei se a Lilian está por aí. Enfim. Aqui na tela. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Fernando, pelas palavras, né, pela leitura.
E vamos passar agora o espaço aí, a palavra, para o nosso querido Paulo Ricardo. Acho que ele vai ter a fazer também algum comentário ou alguma leitura. E em seguida fazer aí aquele momento tão especial que é o momento das nossas vibrações, né? Tão importante para esse momento do nosso planeta. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, Fernando, também. Palavras muito importantes do Fernando. Acho que esse momento que a gente vive, né, momento de bastante reflexão, momento em que precisamos buscar dentro de nós esse processo de melhoria. E o Fernando comentou sobre fé, né, sobre termos fé. E a ideia de fé que temos que buscar não é o acreditar, mas sim saber. É como saber ler. A gente passa por uma placa e pensa assim, eu não vou ler, mas você bateu o olho e você já leu o que estava escrito. Essa é que deveria ser a nossa fé. E no momento como esse que vivemos, ter essa certeza, ter esse saber da presença da espiritualidade, da presença de Jesus no leme dessa embarcação que é o planeta Terra. Emmanuel, uma obra maravilhosa, né? É A Caminho da Luz. Ele narra para nós, desde o momento da criação do planeta Terra, desde o momento da junção da poeira cósmica que irá formar o planeta Terra, a presença de Jesus dirigindo através dessa espiritualidade maravilhosa todos os processos de criação. A partir daí, essa massa incandescente se resfria, forma-se o planeta Terra, com todos aqueles cataclismas geológicos, vulcões, surgimento da água, o surgimento da vida e a presença de Jesus acompanhando tudo isso. Após diversas situações dessa vida em plena expansão, o surgimento do homem, o surgimento dos mamíferos e posteriormente do homem. E Jesus acompanhando todo este processo. Então temos, neste momento, esse saber da presença de Jesus dirigindo tudo o que acontece. Temos ouvido algumas leituras, alguns comentários em relação a situações críticas que o planeta Terra passou, particularmente de uma possível terceira guerra mundial. Creio eu que uma referência no início dos anos 60, quando ocorreu um problema muito sério entre a Rússia e os Estados Unidos, né? O evento conhecido como Baía dos Porcos, que os russos estavam colocando mísseis em Cuba, e foi um momento muito difícil para a raça humana, um momento de muito risco. E eu tenho certeza absoluta da presença da espiritualidade guiando os governantes naquele instante. Os governantes da Rússia, na época o Nikita Khrushchev, os governantes americanos, né, com o Kennedy e toda a cúpula, né, que o assistia, sendo direcionada de uma maneira muito intuitiva para uma solução pacífica, que foi o que ocorreu. Certamente a presença da espiritualidade, talvez de uma maneira um tanto sutil, mas certamente dirigindo os destinos do nosso orbe. Um outro momento também bastante interessante da história que podemos estar, e talvez de uma maneira mais direta, a presença de Jesus e do plano espiritual nas diretivas do orbe, acontece lá no século XII, quando o neto de Gengis Khan tenta invadir o Japão. Acredito eu que aquela nação não estava dentro dos seus desígnios ser dominado por um outro povo, pois certamente existiam ali umas diretivas que deveriam se cumprir. E então, aquela quantidade enorme de embarcações de Kublai Khan
são varridas no oceano por causa de uma grande tempestade de furacões. A partir daí, os japoneses cunharam a expressão kamikaze, que quer dizer vento divino. Talvez este momento, mais diretamente a presença da espiritualidade e de Deus. Mas como podemos pensar na questão do livre-arbítrio? Porque temos o livre-arbítrio, isso é também incontestável. E rememorando algumas palavras de pessoas de um pouco mais idade, mas de bastante conhecimento e sabedoria, recordo-me de uma expressão que diz: o seu direito termina onde começa o direito do outro. Talvez essa expressão aplicada à questão do livre-arbítrio seja uma grande verdade, porque o meu livre-arbítrio vai até onde começa o do outro. Mas onde quero chegar com essas questões? De que o momento em que estamos vivendo, ele tem uma diretiva central, ele tem a presença dos mentores espirituais, tem a presença dessa espiritualidade maior, dirigida por Jesus. Certamente, essa oportunidade que estamos tendo de fazer essa introspecção, de buscar em nós esse processo de nos tornarmos criaturas melhores, de crescermos, de avançarmos, como bem falou o Fernando, é uma oportunidade única. Uma oportunidade que somente a misericórdia divina poderia nos conceder. Então, devemos ter esta certeza, devemos ter essa ciência, este saber de que tudo o que acontece é o melhor para nós. Devemos ter esse saber de que a espiritualidade está nos amparando e que tudo está sendo dirigido por Jesus. É um momento certamente muito difícil para muitos de nós, e relembrando ensinamentos do Mestre, ele fala dos homens de boa vontade. Certamente temos que ter boa vontade nesse momento, boa vontade para com o próximo, boa vontade de sabermos que é o momento de fazermos o bem, o momento de buscarmos, através dos meios que nos estão disponíveis, principalmente a oração, principalmente a vigilância, principalmente essa busca de nos conectarmos à espiritualidade, muitas vezes tão difícil para tantos, pois estar na presença de você mesmo de uma maneira muito mais intensa, visto que as distrações do mundo neste momento não estão tão presentes para nós, se torna um pouco mais difícil. Então essa busca, a introspecção, essa busca, ela é necessária para que consigamos avançar. Esses seriam os comentários em relação ao momento que estamos vivendo. Que tenhamos a certeza, que tenhamos a ciência, que tenhamos o saber de que Jesus está no leme, como costuma dizer, inclusive o Júlio, né, Júlio? Jesus está no leme. Jesus está no leme. Muito bom. Você prefere que eu faça Eu não sei se o tempo tá, como é que tá o tempo aí, se você quer fazer uma leitura antes, porque eu acho que daria tempo de alguma leitura, alguma coisa antes das vibrações. Não, mas eu acho que pode fazer. Vamos entrar nas vibrações mesmo, Paulo? Ok. E aí no final eu falo alguma coisinha então, tá bom? Tá bom. Ok, então. Em relação às vibrações, é bastante interessante nós termos sempre em mente que o mundo físico ele também é o mundo das energias, né? Einstein, com muita sabedoria, com a sua equação matemática, veio demonstrar, né, que matéria é energia e energia também é matéria. Há uma questão bastante interessante sobre a energia que eu tive a oportunidade de assistir um vídeo, fiz um comentário, inclusive, numa das reuniões, em relação a um vídeo de um brasileiro que sobreviveu a um acidente da Varig,
foi o único sobrevivente neste voo. E ele fez um comentário, né, em uma situação muito crítica, ficou internado na França. E aí, os médicos praticamente desacreditaram que ele sobreviveria. E os pais dele, após saberem que ele havia sobrevivido, estavam acompanhando a recuperação dele. E sua mãe, já bem velhinha, falou: meu filho, ele morava em Minas, ela no Rio de Janeiro. Ela: meu filho, eu gostaria de falar uma coisa que eu nunca falei com você. E aí ele se assustou, né? Foi a última conversa que ele teve com a sua mãe. E ela comentou a ele: naquele momento que você estava internado na UTI, eu e seu pai saíamos do hotel e fazíamos a caminhada até o hospital. E eu estendia as mãos, recebendo toda a luz do sol nas mãos enquanto caminhava. E comigo mesmo eu ficava pensando em captar toda aquela energia, guardar essa energia toda em minhas mãos, guardar o sol em minhas mãos. E quando eu chegava no vidro do hospital onde você estava internado, no leito da UTI, que eu só podia vê-lo através de um vidro, eu estendia as mãos e doava a você toda aquela energia que eu recebi do sol naquele momento. Aquilo causou uma profunda emoção, né, neste homem, que é algo que a mãe dele nunca havia dito. E ele, naquele momento, ele teve a certeza das preces, das vibrações e da energia da qual podemos transmitir, receber e transmitir. Pensamento, vontade, sentimento, movimentar todas essas energias em prol do bem, em prol deste momento que estamos passando, das pessoas que enfrentam uma dificuldade maior pelo momento que estamos passando, dos governantes do nosso mundo, para que as coisas transcorram da melhor maneira possível. Vamos então fazer as nossas vibrações. Neste momento de paz, harmonia e equilíbrio, lembremos-nos de que viver é um ato de amor. E sendo assim, elevemos os nossos pensamentos ao Criador da vida e a Jesus, nosso divino amigo, deixando jorrar de nossos corações o que de melhor há em nós. Pai, fonte de toda a vida, aqueles que te procuram sempre vêm pedir. Mas hoje nós queremos doar. Utiliza-te, Senhor, da nossa fragilidade, que é tudo quanto dispomos para em doação total em favor de nossos irmãos necessitados. Assim vibremos. Vibremos pela paz do nosso planeta e por seus dirigentes, para que possam promover a verdadeira justiça social. Vibremos pelos que se sentem injustiçados, para que possam compreender que, se assim se sentem nas ocorrências da vida, é por lhes faltar capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Vibremos amor por aqueles que nos odeiam, pois o amor é o sol que nos aquece e ilumina. Vibremos pelos que se dizem nossos inimigos, porque se hoje nos odeiam e perseguem, poderão ser convertidos ao bem com amor desvelado e compassivo. Doce é amar e perdoar sempre. Vibremos pelos desalentados, pois o desalento renova as próprias forças ao contágio do bom ânimo. Vibremos fé pelos incrédulos na justiça de Deus, porque espalhar a fé é oferecer a vida e a paz aos semelhantes, desdobrando alvoradas de luz na terra. Vibremos pelos fracos,
para que sejam socorridos, e também pelos fortes, para que sejam bem conduzidos. Vibremos pelos que ensinam, para que possam construir a comunidade dos homens de Deus. Vibremos pelas crianças, pois a infância é a experiência em começo que nos compete orientar e conduzir. Vibremos pelos jovens, para que não mergulhem nos abismos da ilusão. Vibremos pelos idosos, pois já percorreram um longo caminho e ainda se faz necessário muita energia para cumprir a sua jornada. Vibremos pela família, porque esta cresce à medida que crescemos com amor. Vibremos pela expansão do Evangelho nos lares, porque o Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Sustentando semelhantes igrejas da família, teremos a existência formada na direção do sumo bem. Vibremos pelos que choram em todas as dimensões da vida, porque o pranto é a água da purificação. Vibremos pelos criminosos, pois onde estiverem, são prisioneiros da consciência, guardada pelo remorso, então transformado em sentinela vigilante. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma, para que por toda dor é. Vibremos por esta casa, o Lar Seara Esperança, que nos acolhe, e também por todas as outras que divulgam e trabalham pela doutrina consoladora. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, principalmente aqueles com os quais a convivência nos é mais difícil. Vibremos para as pessoas que estejam em nossos pensamentos devido às dificuldades pelas quais estejam enfrentando. Deixemos uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa utilizá-la onde se fizer necessário. Finalmente, com a permissão de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que sejamos seus verdadeiros filhos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação aí, pela leitura. Então nós vamos chegando próximo aí do encerramento do nosso evangelho dessa noite, né? E não tem como a gente não deixar de falar da notícia hoje tão maravilhosa, né? Você vê, a Rússia vai ajudar os Estados Unidos com um avião, né? Um cargueiro com produtos hospitalares, com aparelhos. Então, é essa transformação que estamos, né, esse remédio amargo está fazendo com que
se quebre, né, barreiras aí de muitos, às vezes de séculos de existência, e tomar a Deus que em todos os cantos do mundo isso aconteça, né, principalmente ali no Oriente Médio, né, que a gente sabe que é uma situação bem mais arraigada realmente. Tomar a Deus que também daqui a pouco a gente tenha novidades também positivas em relação também a esse pedaço aí do nosso planeta. Então vamos encerrando, nós vamos fazer a leitura, né, a oração do Lar Seara Esperança, que é importante, né? E pedindo para que todos realmente procurem fazer essa conexão, né? E que de repente estejam passando aí por alguma dificuldade, ou às vezes com um parente doente, né? Vamos ter fé, né? E acreditar como essa mãe do exemplo que o Paulo deu aí. E quem sabe a gente tenha uma surpresa, né, maravilhosa da espiritualidade. Fé, né? O mais importante. Então, oração do Lar Seara Esperança. Quero agradecer, Senhor, pela minha vida tão bela, por poder fazer parte desta família espiritual, deste Lar Seara Esperança. Muito obrigado, meu Deus. Quero agradecer-te, Senhor, por poder estar na presença amiga e na proteção de Francisco de Assis, que nos ama sempre, sem nada pedir. Quero agradecer-te, Senhor, meu mestre, por poder aprender com os exemplos de disciplina, paciência e amor de Pai generoso de Frei Abílio. Pela sabedoria, tolerância e doçura de Dr. Mateus. Quero agradecer-te, Senhor Jesus, por poder receber as energias salutares e revigoradoras, pela luz maravilhosa das mãos que oram e curam, de Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Quero agradecer-te, Jesus, por nos permitir reencontrar nossos irmãos encarnados e desencarnados e juntos podermos trabalhar para o bem do nosso próximo e com sua permissão e nosso merecimento podemos alcançar a paz que tanto esperamos. Que as energias geradas por essa oração possam chegar até os nossos queridos e amados irmãos Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, em retribuição a tudo o que fizeram e continuam fazendo por nossa casa e por todos nós. Para que assim se cumpra a sua vontade. Quero agradecer-te, Senhor Jesus. Sei que não sou merecedor de teu amor, nem do que recebo desta casa e de seus mentores, amigos e colaboradores espirituais, mas agradeço a todos do fundo do meu coração. E que a luz e seu amor estejam sempre em nós, que assim seja. Muito obrigado, meu Deus. Vovô Juca. E encerrando também, vamos fazer, né, a prece, a oração de Bezerra de Menezes, que é tão importante nesses dias de hoje. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz,
amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E antes do término, como vocês puderam observar hoje, a gente teve participação de mais pessoas aqui da nossa casa, e confirma até mesmo amanhã, nós vamos ter a extensão desse evangelho para todos os dias aí nesse período, viu? Então, vamos ter novas pessoas também nos auxiliando aí amanhã, inclusive, tá bom? Então eu informo vocês aí em todos os grupos, mas amanhã às 19 horas vamos estar aqui juntos de novo, né? Com muito amor, com muito carinho e muita fé, né? Jesus está no leme, sempre, sempre. Fiquem com Deus, nosso muito obrigado. Fernando Brandão, Paulo, a Lilian que está lá em Ribeirão, amanhã ela vai estar aí presente conosco novamente também, tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até amanhã. Até amanhã, obrigado.